emocionais. As emoções também vivem doentio e precisa de cura. Nós já falamos sobre vencendo a tristeza e o desânimo. Falamos também sobre superando tempestades ou transtornos emocionais. Hoje, a terceira quinta-feira, estaremos falando sobre o poder do perdão. O poder do quê? Mateus capítulo 6, versículo 14 a 15. Mateus capítulo 6, versículo 14 a 15. Mateus capítulo 6, versículo 14 até 15. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Jesus aqui está ensinando sobre o perdão, tanto quanto unilateral e horizontal também. Esse assunto sobre perdão é um assunto, uma atitude que no dia de hoje tem sido muito relativizada, como também muitos princípios e valores da vida cristã têm sido relativizado, distorcido. A questão de perdão, perdoar, é um assunto que tem sido deturpado e muitas pessoas têm fugido do assunto, ignorando até o próprio assunto sobre perdão, por não ter noção dos benefícios de tão libertador e saudável é perdoar. E muita gente evita esse assunto. Né? Existem muitas falsas crenças e valores que distorcem a atitude de perdoar. Até relativizam muito esse comportamento sobre perdão. E sem sentido, e às vezes é muito superficializado, como acabei de falar. Por exemplo, nós temos pessoas que dizem que eu não posso perdoar o fulano de tal, porque eu não sou Deus para perdoar. Mas esse Deus habita onde? Onde que esse Deus está? Está no céu, sim. Mas o Espírito Santo habita onde? Então você não é Deus para perdoar, mas Deus está em você para perdoar. Amém? Outras pessoas se defendem dizendo que eu perdoei, mas não consigo esquecer. Eu perdoei. Eu perdoei o abuso do meu pai e da minha mãe, a violência que a minha mãe sofreu em casa. Eu perdoei o meu passado, eu perdoei, mas não gosto mais de ficar me lembrando. Toda vez que me lembro, eu tenho vontade de chorar. É porque ainda a ferida continua aberta. Toda vez que você diz que perdoou algo ou alguém no passado e você não quer lembrar, e insiste em não querer lembrar, você diz que esqueci, mas não consigo esquecer. Porém, toda vez que você lembrar, a vontade de você chorar, você nem quer nem lembrar, você passa mal toda vez que você lembrar, você fica emocionado. Essa é uma das evidências de que aquela ferida do passado ainda está aberta. Ainda dói em você. Então você não perdoou. Outras dizem que não quer perdoar porque o fulano não merece ser perdoado. Nenhum de nós aqui merece ser perdoado. A própria palavra que nós lemos aqui no começo diz sobre isso. Se o próprio Deus nos perdoa, nós merecemos ser perdoados? Não. Por que nós somos perdoados? É pela graça, favor imerecível. E por que eu tenho que perdoar outra pessoa? É pela graça. Ela não merece, mas ela precisa ser perdoada. É favor imerecível. Outras pessoas afirmam que vou perdoar, mas quero distância. Fique longe de mim. Às vezes a gente se sente meio constrangido. A gente conversando com alguns irmãos aqui, até no aconselhamento, pessoas que ficam irritadas, ficam bravas com outra e tal, e chega a essa conclusão. Não, eu vou perdoar,
Vou perdoar o irmão Flávio, mas não vou ficar aqui não. Vou sair da igreja, quer ficar longe de mim. São atitudes absurdas, antibíblicas, que são heresias isso aí. Jesus perdoou Judas que o traiu, sim ou não? E por que Jesus não se distanciou de Judas? Jesus perdoou Simão Pedro, sim ou não? Sim ou não? Por que Jesus não se distanciou de Simão Pedro? Às vezes fico ouvindo dessas afirmações e me perguntando que evangelho que nós estamos acreditando ou que nós estamos vivendo. Porque o evangelho da Bíblia é o evangelho da cruz. A cruz que me mata, a cruz que te mata, a cruz que cala a sua boca, que você não tem mais opinião, não tem mais vontade própria. Que história é essa que eu vou perdoar a irmã Eliane, mas que fique longe de mim, que eu não quero mais ver o rosto dela. Isso aí não é cristianismo. Não é cristianismo. Eu estava assistindo um videozinho bem pequeno de uma moça que parece que era guarda municipal, não é aqui no Brasil não. Acho que fora do país. Que matou um rapaz, esse rapaz tinha uma família, tinha outro irmão dele, e foi julgado. Levaram ele no tribunal. No dia do julgamento, esse irmão que ficou, aí foi assistir esse julgamento. A moça foi condenada à prisão perpétua. E aí o rapaz, irmão do falecido, ele levantou a mão dizendo: eu posso abraçar a condenada? A juiz permitiu. Se levantou, foi abraçar ela. Caíram no pranto, chorando. E são evangélicos, rapaz. Não é fácil perdoar. Não é fácil perdoar. Mas é necessário perdoar. Vou falar sobre isso aqui daqui a pouco. Também existe um falso perdão, que pode aparecer como um perdão verdadeiro. À primeira vista, a pessoa fala de uma forma tão superficial. Você pisou na bola com o irmão Diego e tal, aí não quer evitar ele, só encontra aquele lá, já te perdoei, sai fora. Já te perdoei, já perdoei você, vai embora, tal. Não está perdoando, só está fazendo isso para evitar você. Só está querendo correr, sair da sua frente, só para fugir do assunto, descartar a pessoa envolvida. O perdão também, o perdão verdadeiro, também não são tentativas. O verdadeiro perdão não é dizer, deixa para lá. Ah, a irmã me ofendeu. E aí, vai conversar? Não, deixa para lá, esquece. Isso não é perdoar. Você está relativizando o perdão. Não é deixar para lá. Não dizer que entreguei nas mãos de Deus. Não. Você não perdoou. Entreguei na mão de Deus para perdoar por mim? Não. A decisão é sua. Você que tem que cair na real e dizer que não, eu perdoo. Eu vou perdoar a irmã Eliane, vou perdoar aquela irmã que me machucou, que me ofendeu. Eu assumo a responsabilidade de perdoar. Não adianta ficar dizendo que Deus está no controle. Não pedir desculpa. Desculpa não é perdão. Ah, irmã, me perdoa, me desculpa. Não é perdão. Não é perdão isso. Perdão é diferente de tudo. Agora, o que é o verdadeiro perdão? O perdão é um ato poderoso de liberação, é um processo de cura emocional. Quando alguém nos fere, a tendência é reagir com raiva, com ressentimento. Quando uma pessoa nos fere, a tendência é, óbvio, ficar magoado, com ódio, você ficar triste. Tudo que foi causado em mim vai causar, ou vai trazer em mim,
às vezes, algumas prisões emocionais, porque minhas emoções foram abaladas. Quando esses sentimentos não forem tratados, a tristeza dentro de mim, o ressentimento dentro de mim, a mágoa dentro de mim, está querendo me magoar esse cara aí. É brincadeira. Está trabalhando. Quando alguém está me entristecendo, uma situação que me entristeceu, meus sentimentos estão feridos dentro de mim. E esses sentimentos não forem tratados, podem transformar ou se transformarem em ciclos viciosos das prisões e de sofrimento emocional, afetando o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Sentimento não tratado causa ciclo vicioso de cativeiro emocional. Você se torna prisioneiro desse sentimento emocional que foram abalados, que está entristecido dentro de você. Por sua vez, o perdão quebra e interrompe esse ciclo, esse cativeiro, nos liberando para a vida de paz e liberdade. Quando eu decido dizer, eu perdoo, naquele momento eu perdoando, eu estou liberado da prisão das emoções que está me amarrando, das prisões do sentimento que está me prendendo no cativeiro. Quando eu digo que eu perdoo meu pai, perdoo a minha mãe, perdoo a minha esposa, o meu marido. Nesse exato momento você está sendo liberado. Por que perdoar? Perdão não beneficia apenas a outra pessoa, aquela pessoa que ofendeu, mas também o ofendido. Você é um ser humano, logicamente, todos nós que somos seres humanos daqui, espero que não tenha ET aqui. Eu te machuquei, te ofendi, ou numa palavra minha, sem querer, você ficou triste comigo? Amém? Amém? Está triste mesmo? Está falando lamento? Brincadeira. Olha aqui essa cena. Eu estou sabendo que você está triste. Se você não me falar, eu estou sabendo que eu estou triste. Quem está triste? Você. Eu estou sabendo? Não, estou sabendo. Quem está ofendido? Você. Eu estou sabendo se você não me falar? Não. Aonde está o sentimento de tristeza, mágoa? Em mim ou em você? Está dentro de você. Não está em mim. Quando você decide me perdoar, você não está fazendo necessariamente um bem para mim. Porque a mágoa, ressentimento não está em mim. Está em quê? Está em quê? Quando você decide me perdoar, você está se fazendo bem. O amor próprio. Você está se amando. Porque eu não sei quem está magoado, quem está triste, quem está chateado comigo. Isso acontece no relacionamento que a gente tem em casa, entre marido e mulher, entre pai e filho, entre família, entre irmãos em Cristo aqui, alguém aborrece, outro fala, outro faz, sem querer, às vezes até querendo, acaba entristecendo, aborrecendo a outra pessoa. É comum isso. Nos entristecemos entre nós aqui. Às vezes você ficou triste porque os irmãos que tocaram aqui não tocaram a música que você gosta. Você ficou triste. Você ficou chateado. Os irmãos ministraram, caíram e foram embora. Essa tristeza ficou para quê? Para você. Se você perdoar, não é eles que vão ser beneficiados com o seu perdão. Quem é beneficiado com perdão, em perdoar quem é? O ofendido. Aí que está o ministério. Quando a gente é ferido,
a gente se sente arrogante. É por isso que existe esse ciclo de pecado, de vício. A pessoa se torna arrogante, dizendo, não vou perdoar a Neia, porque ela não merece. Não quero perdoar ela. Ela não está nem aí, não está sabendo que você está magoado com ela. Quem está sofrendo sou eu. Quem está passando noite e noite em claro sou eu. Ela não está nem aí. Ela já jantou, tomou maracujá, já fez a dever da casa dela, está roncando. Você que está noites e noites e noites em claro, porque a mágoa e ressentimento está em você, não está nela. E quando você decide em perdoar, não é porque você está fazendo bem para ela. Não é. Em primeiro lugar, você está fazendo bem para você mesmo. Porque você se ama. E quando você decide perdoar, você está dizendo o seguinte: eu quero me libertar do cativeiro das emoções doentio. Eu estou me libertando. Eu estou solto desse cativeiro. Quantos que estão entendendo? Diga amém. Perdoar tem impacto profundo, libertador nas nossas vidas. O perdão é um processo de cura. Quando estamos perdoando, não estamos justificando o erro do outro, mas estamos nos libertando da dor causada em outra pessoa, olha, em nossas vidas. Consequência de não perdoar. Porque o ressentimento, a mágoa, a amargura, tristeza, retida em nós, vai se transformando em veneno. A mágoa, repita comigo, a mágoa, ressentimentos, vai se transformando em veneno. Alguém que gosta de comer veneno aqui? Não? Mas você provoca ele dentro da sua alma. Quem gosta de veneno, literalmente falando? Mas a gente quer conviver com esse veneno dentro de nós. Quando eu guardo ressentimentos, quando eu guardo a ira há meses e meses, tem gente que está magoado com a sogra que faleceu 50 anos atrás. Ainda está magoado. Tem gente que está magoado com o marido, com a esposa, filhos, que não ganhou presente no Dia dos Pais e está magoado até hoje. Sentimento ou emoções doentias, aqueles que deixam você no cativeiro espiritual, ou prisão espiritual. E para você sair dessa prisão, depende de você. E às vezes não depende nem de Deus, é mais de você. E você fica pedindo, Deus me tira. Deus fala que não. Eu não estou magoado com ninguém. Quem está magoado é você. Vai passar dias e semanas e meses, até anos, se for possível. Você continua debaixo desse cativeiro espiritual. O cativeiro tem muito a ver com a emoção, aliás, com prisão. Você fica envolvido com veneno emocional. Também esses venenos emocionais vai se transformar em doenças psicossomáticas, que a gente chama. Doenças psicossomáticas são todo tipo de doença causada através de emoções feridas, através de sentimentos, todas aquelas doenças ou emoções feridas dentro de mim, que fico guardando há dias, há meses, fico guardando dentro de mim há anos, que essas emoções feridas que eu não consigo liberar e também não quero liberar, essas emoções com o tempo vão se tornar em doenças psicossomáticas. Todas aquelas enfermidades ou doenças que vão se aparecer ou que vão se manifestar no seu físico. Razão pelo qual nós temos aqui muita gente cancerosa, muita gente com pressão arterial alta, muita gente com diabetes e não sabe a causa dessas doenças, dessa enfermidade. Não sabe essas causas. Com isso, estamos destruindo o nosso relacionamento com Deus e também com
os irmãos. Efésios capítulo 4, versículo 26 a 27, gosto muito desse texto. Efésios capítulo 4, versículo 26 a 27. O apóstolo Paulo diz: quando ficarem irados, não pequem. Já falei, continuo falando aqui. Irar-se é pecado? Não. Quando é que a ira se torna pecado? Quando ela é demorada. Aquela raiva em a qual você saiu da sua casa de manhã, uma ilustração que o apóstolo Paulo fez, para nos ensinar que a ira demorada pode causar o pecado. Você sai de manhã com o marido ou a esposa, sai de manhã de casa e não tomou café porque a esposa, o marido não fez café porque a esposa, o marido não fez aquele pix que precisava. Sai de casa furioso, irritado, não deixou nada em casa. Pedi para tirar lixo de casa, o marido não deixou, ou não tirou. Naquela manhã, saí de casa irritada ou irritado. E vai embora trabalhar, passa o dia inteiro trabalhando, e aí volta no final da tarde, mesmo assim, voltando para casa, continua com a mesma ira. Nesse texto, por isso que o apóstolo Paulo diz o seguinte: não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. Então, uma ira demorada. E o dia inteiro está irritado. Uma das consequências dessa ira demorada dentro de você é aquilo que está escrito no versículo 27, desse capítulo que a gente leu. O versículo 27 diz o quê? O mais tardar, essa ira demorada é uma brecha que você abriu dentro da sua alma. Para quem já leu o meu livro sobre tudo que você deve guardar agora no seu coração, sabe o que estou falando. Se você não lê ainda, você está perdendo conhecimento, está perdendo algumas coisas. Procura esse livro lá atrás, com a irmã Andréia. Então, essa ira demorada está dentro da sua alma. Está aqui, está sentindo o quê? Tristeza, está com raiva aqui. Sair de manhã com raiva, a vontade de socar nela, a vontade de não sei o que, colocar o veneno do rato no café dela. E vontade de, sei lá, quebrar um carro, onde que for que seja atropelado. É vontade, você sai de casa com essa ira, vai embora, vai trabalhar. E quando voltar, com essa ira continua dentro de você, essa ira que ainda permanece em você, ou vai ser uma porta aberta para a entrada de demônios. Para a entrada de quê? Demônios entram dentro de você. Aí você me pergunta: pastor, o crente pode ser possuída? Não, possuída não. Oprimida, sim. Com demônios, lógico. O crente pode ser possuído. Possessão é para o incrédulo, pessoa que não tem o Espírito Santo. Mas é opressão a pessoa que já tem o Espírito Santo e entristeceu o Espírito Santo dentro dela por causa do pecado. E aí os espíritos malignos entram nessa pessoa e começam a causar opressão diariamente. Essa opressão me leva aonde? Te afasta da igreja, não é porque o pastor está te expulsando, não. Não tem mais vontade de ler a Bíblia, não tem mais vontade de orar, não tem mais vontade de ir para o culto, para a oração, não tem mais vontade de nada. Tende a gostar mais do que o mundo. Balada tu vai, televisão tu assiste, mas oração de jeito nenhum. Culto de jeito nenhum. Trocou o mundo, o inverso. As coisas do mundo se tornam mais prazerosas do que as coisas de Deus. E isso aí é alguém que está debaixo de uma opressão demoníaca. E essa opressão não começou do dia para a noite. Começou com uma porta aberta, brecha. E o inimigo entrou no coração ou na vida dessa pessoa. Começou a oprimir essa pessoa. A vida dela virou de inverso. Tudo que é do reino de Deus, repúdio. Não quer mais saber. Só quer saber. Chega em casa, assiste televisão das 8 da noite até meia-noite, 1 hora, assistindo televisão. Mas culto de 45 minutos não aguenta. Opressão. Opressão. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui. Amém? Para nos libertar de toda opressão demoníaca, em nome de Jesus Cristo.
Deus não te criou para viver debaixo de uma opressão maligna. Porque onde há Espírito de Deus, há liberdade. Se você tem o Espírito Santo de Deus, Deus te chamou para a liberdade. Para ser liberto, curado, em nome de Jesus Cristo. Nesse momento que a gente falou aqui, também abrimos as portas da nossa alma para a entrada dos demônios no corpo, para afundar a nossa vida. Mas, pastor, como é que entram os demônios na nossa vida, no nosso corpo? Em primeiro lugar, 1 de Pedro, capítulo 5, 17, diz: o diabo, nosso adversário, anda onde? Anda onde? Anda onde? Ele anda ao redor de você, o diabo, que é o nosso adversário. Para que ele anda ao redor de você? Fazendo piquenique? Passeio? Está fazendo o quê? Está fazendo o quê? Ele está esperando você guardar mágoa. Ele está esperando você guardar ressentimentos por muito tempo. Se você ficar ressentido, já procura um lugar, se ajoelha, que expulsa, perdoa aquela pessoa que te ofendeu o mais rápido possível. Mulher, se você ficar ofendido com seu marido, procura algum canto aí, ó, Pai, Deus, perdoa meu marido, perdoa meu pai, perdoa minha esposa, perdoa o pastor, perdoa os diáconos da igreja, perdoa os irmãos que me ofenderam. Eu fiquei triste esses dias aqui, vou perdoa todo mundo. Eu preciso me cuidar de mim, porque eu sei que o inimigo, ele está de olho em mim. Se abrir alguma brecha, já era. Ele vai entrar. Ele vai entrar. E quando o diabo entra em você, em primeiro lugar, ele entra uma entidade. Pode ser pombagira, pode ser Exu Caveira, pode ser tranca-rua. Vai entrando. Porém, a entidade que vai entrar em você não fica só. Vai chamando outras entidades. Tinha um demônio, daqui a pouco vira 7. Tinha 7, daqui a pouco vira 14. Tinha 14, daqui a pouco vira 50. Quanto mais houver espaço, e tem espaço dentro de você. Quando você abre espaço, não quer mais orar, não quer mais saber da palavra, revoltado com todo mundo, se fazendo de coitado, de refém, dizendo que ninguém me ama, aí você vai se afastando de todos e tudo. Vai se afastando, não quer saber o culto, não vou na igreja, ninguém me ama, todo mundo me odeia, o diabo está aplaudindo você. Bem feito. E assim que eu te quero. Daqui a pouco tinha uma entidade na sua vida. Daqui a pouco vira uma legião. Vira o quê? Quanto demônio tem uma legião? Uma legião apenas de demônio equivale a 3 ou 6 mil demônios. Numa pessoa só. 3 a 6 mil demônios. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu sobre legião demoníaca, ele se equivalou, comparou com o exército romano, que era dividido por legiões. De 3 a 6 mil demônios. Pode entrar num corpo só? E pode ter muito mais legiões. Uma pessoa pode estar com 6 legiões, 10 legiões demoníacas. Uma pessoa só. E aí, haja demônio, né? Em todo lugar que não pare mais. É demônio no cabelo, no dente, demônio nas unhas, demônio no sovaco, debaixo do sovaco, demônio nas roupas, em todo lugar. E casa que mora, a casa ela é endemoniada totalmente, completamente. Porque uma legião de demônio não fica num lugar só. Agora imagina como é que essa pessoa está. Como que ela começou? No início. Porta. Abriu a porta por quê? Mágoa. Ressentimentos. Ira. Estava tendo um pé. Eu não vou perdoar ninguém. Todo mundo aqui não presta. Eu não vou colocar ninguém me ama. Vai nessa, vai. Vai nessa.
quando você está perdoando, você não está fazendo um favor para outra pessoa. Mas você está fazendo um favor para quem? Para você mesmo, para você. As emoções ficam doentias. E quando as emoções ficam doentias, essas emoções pode gerar estresse. Quando as emoções ficam doentias, haverá aumento da pressão arterial, risco de cardiovascular, problemas digestivos, pessoas não conseguem comer direito, interfere no sistema imunológico. A falta de perdão contribui para a depressão e estresse. Aí começa a pessoa a se isolar, não quer conversar com ninguém, distanciamento, dificuldade em confiar em ninguém, não confia mais em ninguém, porque está debaixo de uma pressão demoníaca. Deus ama você. Deus me ama. Eu não tenho dúvida nenhuma que dentro da igreja, a nossa igreja aqui, tem gente oprimida. Não vou dizer que é endemoniado, porque eu acho que a maioria de nós aqui temos o Espírito Santo. Mas tem gente possuída com o espírito maligno, tem muito aqui. Aquele que está em casa. Eu tenho certeza disso. Uma das coisas que tenho orado nas minhas orações, eu não quero mais manifestação de demônio na igreja. Porque chama atenção. Começa a manifestar aqui, sabe o que acontece? Vocês param, começam a olhar, oh, que lindo. Qual é o nome dele? O nome dela? Não gosto disso. Aqui a glória tem que ser de Deus, para Deus. Se houver alguma manifestação, a gente tira, coloca lá atrás, pede para os irmãos aí expulsar. Mas se fizer oração aqui forte, tem gente que vai manifestar. Porque não é possível que você viver a vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, que o inimigo ainda não entrou em você. Você pode estar experimentando algum sintoma de opressão demoníaca na sua vida. Porém, você não se toca, não cai na realidade. O demônio não tomou conta da sua vida, da sua casa, dos seus bens, do seu trabalho. Os demônios tomaram conta da sua vida financeira, da vida sexual, já tomaram conta de tudo na sua casa. Seus relacionamentos. Está na mão do diabo. Vive doente o tempo todo. Uma semana doente, 2 semanas enferma. Outra uma semana está bem. Tem gente que a doença não cai, não sai da sua casa, da sua vida. Toda semana tem enfermidade, toda semana tem doenças. Tem gente que não consegue dormir à noite. Há pesadelo o tempo todo, espírito de morte. Tem gente que tem a tendência sendo usada. A prostituição. Quem está te levando à prostituição? O seu desejo da carne? Não. É pomba gira que está te levando. Quando que ele entrou? Quando você deu a primeira brecha no ano passado. Tem gente com o espírito de suicídio, querendo se matar, causando dano na família. De onde vem esse demônio? É só desejo da carne? Não é só desejo da carne. É uma pessoa que está debaixo de uma pressão demoníaca. E tem gente que não quer mais saber de orar, nem de ler a Bíblia, nem de vir para a igreja. É natural isso. É só preguiça? Não. Não é preguiça que está te afastando de Deus. Você não sabe disso. Se toca. Acorda. Não é preguiça, não. Porque a preguiça é quando a gente come, come alguma coisa, faz algum pé de chinelo aqui e tal, se anima de novo, toma um suco, vai embora. Mas que preguiça é essa que nunca sai, que nunca acaba? Há semanas está com preguiça. Há meses e meses preguiçoso. De onde vai ser preguiça? Nunca se tocou? Tem coisa errada. Se toca. Vamos tocar em pé. Em primeiro lugar, eu vou fazer uma oração coletiva aqui. Pastora, cadê tu?
me larga sozinho aqui. Na próxima vez que começar a pregar aqui, meu lado. Aqui. O senhor fica aqui. Meu lado. Está com os netos ainda? Neto, está com os netos ainda? Neta está aí? As netas. Entrega ela para as mães dela, os pais dela. Vamos trabalhar. Vem aqui, faz favor. Intercessores, por favor. Eu vou fazer uma oração coletiva, depois, em seguida. Podemos, se Deus permitir, fazer uma oração individual. Pastora, unge toda a igreja. Fala para ungir toda a igreja. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por tua presença aqui. A ti queremos dar toda a honra e glória. Obrigado. Tua palavra nos diz que é onde há o Espírito Santo de Deus, há liberdade. Mas nós não vemos essa liberdade entre nós.